Queridos, então vamos lá, no nosso último vídeo para encerrar a embriologia, tá? Companheiros, agora nós vamos entrar nos chamados anexos embrionários, que de toda a embriologia é a parte que tem maior frequência nos vestibulares. Tem questões que relacionam isso tanto com a zoologia, quando você estuda répteis e aves, como também questões propriamente da embriologia. Então, de todos os vídeos, talvez esse seja o mais frequente em questões de vestibular. Então, vem cá comigo. Vamos ver chamados anexos embrionários. Olha a definição. Anexos embrionários são estruturas que vão auxiliar no desenvolvimento do embrião. Vamos evoluir com esse pensamento. Um anexo embrionário que nós vamos encontrar aí, se a gente pegar a ordem dos cordados, né? Os peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos, nós vamos encontrar em peixes e anfíbios o anexo embrionário chamado de saco vitelínico. Olha o nome, saco vitelínico. É onde está guardado o vitelo, a substância nutritiva que vai nutrir o embriãozinho, né? Você tem um embrião e você tem a comidinha aqui dentro. Além do saco vitelínico nos peixes e anfíbios ser importante para a nutrição, né, armazenar o vitelo, é aqui também que é formado as hemácias, as células que vão transportar o oxigênio. Em peixes e anfíbios, gente, o ovo, ele praticamente tem uma membrana. Não tem aquela casca dura que nós conhecemos como casca do ovo, né? Por exemplo, de um ovo de galinha. Por que esse tipo de ovo ele não precisa de uma casca dura? Porque aonde que esse tipo de ovo está? Do peixe e do anfíbio. Onde é que ele fica? No ambiente aquático. Se um ambiente aquático, o próprio ambiente fornece uma certa proteção contra choques, não é? E a desidratação, beleza? Então não necessita da casca dura, está no ambiente aquático, né? O que acontece? Aqui os excretas do embriãozinho praticamente atravessam a membrana e são jogados na água que está no meio. As trocas gasosas é realizada diretamente com a água do meio. O gás carbônico sai e o oxigênio entra. Então, em peixes e anfíbios, o único anexo embrionário que você encontra é o saco vitelínico. Não preciso de uma estrutura específica para evitar a desidratação, porque estou no meio aquático, a água é abundante. Não necessito de uma estrutura específica para excretar. A excreção acontece por difusão com o meio. E não preciso de uma estrutura específica para as trocas gasosas. Acontece por difusão com a água circundante, certo? Muito bem. Ora, irmãos, quando nós observamos a transição do meio aquático para o meio terrestre, algumas coisas têm que mudar. Por exemplo, o ovo sem casca passa a ser um ovo com casca. É necessário uma proteção maior daquele embriãozinho. Eu não tenho mais a proteção da água. A fecundação que era externa, aonde o ovinho era jogado no próprio ambiente aquático, a fecundação passa a ser interna, certo? Dentro do organismo materno. E nessa transição, o próprio ovo ele passa a apresentar muitos outros anexos, muitas outras estruturas, além do saco vitelínico que você observou. Vamos pegar para a gente especificar o ovo de um réptil, um ovo de uma tartaruga, ou o ovo de uma ave, o ovo de uma galinha, tanto faz, é igual. Olha aqui que você observa, a presença da casca, né? Que dará proteção, uma casca dura, rígida, né, que contém cálcio. Nós vamos encontrar uma membrana, né, entre a casca e o restante do ovo,
Sabe aquela membrana que quando você cozinha o ovo, você está descascando o ovo, não tem uma membrana, né? Uma pelinha branquinha? É essa aí. Naquela parte mais abaulada do ovo, existe uma câmara de ar. Nós vamos encontrar a clara, também chamado de albúmen, que é uma reserva nutritiva para o desenvolvimento do animal. Nós encontramos aqui, ó, ao redor da gema, nós encontramos uma estrutura chamada chalaza, que vai manter isso aqui, essa estrutura aonde está o embriãozinho, numa posição mais ou menos central, evitando com que ele bata na casca ou durante aí a movimentação, caso esse ovo se movimente. Na hora que está tendo a postura também, está mexendo com esse ovo, essa estrutura evita que isso aqui se desloque e choque com a casca do ovo. Nós temos a gema, que é o vitelo, a substância nutritiva, juntamente com a clara. O vitelo é mais carboidratos e lipídios, a clara é mais nutrientes em termos de proteína. E nós encontramos aqui, olha lá, o citoplasma e o núcleo da célula. Aqui que vai ter as segmentações formando praticamente o corpo do embriãozinho. O corpo do embriãozinho vai se formar nesse local. Tudo bem? Então, depois que nós vimos essas estruturas genéricas do ovo, nós conseguimos agora melhorar aquilo lá à medida considerando que já houve a formação do embriãozinho. Olha, esse embriãozinho aqui vai se desenvolver e o desenvolvimento do embriãozinho vai gerar um ovo com essas estruturas que eu vou te apresentar. Então, olha aqui, ó. Tá o saco vitelínico, aquele aonde está armazenando a comidinha para o desenvolvimento do embrião, o vitelo, estrutura também encontrada nos peixes e anfíbios. Só que você nota que o ovo do réptil de uma ave já apresenta outras estruturas. Tá vendo aqui, ó, em volta do embriãozinho, tem uma espécie de uma piscininha em volta do embrião, chamado de amnio. Amnio. Essa piscininha, ela contém o líquido chamado líquido amniótico, que vai proteger o embriãozinho contra choques mecânicos. Então, caso o embriãozinho, né, o ovo se movimente, essa piscininha evita, é um amortecedor, é um airbag, evitando o choque do embriãozinho com a casca dura e também evita a desidratação. Gente, réptil e ave são animais que vivem exclusivamente, né, são animais terrestres. A tartaruga também vive em ambientes aquáticos, mas ela sai também da água. Ela tem respiração pulmonar. Vai precisar que o embriãozinho ele apresente em volta dele um líquido, evitando a desidratação. É uma ótima adaptação à vida terrestre. Como agora também não tem mais a água aqui ao redor, para eu jogar os excretas, olha o que vai ser necessário. Que esse embriãozinho, ele apresenta uma espécie de um piniquinho. Olha o piniquinho do embrião, chamado alantoide. É esse piniquinho que vai armazenar dentro do ovo os excretas que o embriãozinho está produzindo. No caso dos répteis e das aves, o excreto é o ácido úrico, uma substância que não precisa de muita água para ser eliminada, o que é ótimo, porque o animal de ambiente terrestre precisa economizar água, certo? E olha só, como ele é pouquíssimo tóxico, pode ser armazenado dentro do ovo. Pode ser armazenado dentro do ovo. Se o ácido úrico fosse muito tóxico, não poderia ser estocado. Mataria o embriãozinho, certo? Mas como ele é pouco tóxico, pode ser estocado no piniquinho chamado alantoide. Você vai ver daqui a pouquinho que o alantoide, juntamente com essa membrana, ó, localizada em vermelha, chamada córeo,
vai formar uma estrutura chamada alantocório, permite, olha só, realizar as trocas gasosas. A casca do ovo, apesar de ser dura, ela é porosa. O oxigênio atravessa os poros, chega nesse complexo, né, de córeo e alantoide, entra por difusão, chega até o corpo do animal. O gás carbônico produzido pelas células, por difusão, vem e é eliminado. O alantoide, então, permite também realizar as trocas gasosas, certo? E aqui está o córeo, ó. O córeo envolve todo o embriãozinho, protegendo o embriãozinho. Sabe qual é a proteção dele? Principalmente contra a entrada de micro-organismos. A casca sendo dura dá proteção ao ovo? Dá, só que ela é porosa. E por esses poros podem passar bactérias, vírus, fungos, micro-organismos. O córeo é uma proteção. É uma membrana que refina, que impede a entrada de muitos e muitos micro-organismos. E juntamente também com o alantoide, quando esse complexo aqui, ó, alantoide mais córeo, chamado alantocóreo, eles estão praticamente encostados na casca. Aqui está esse espaço mostrando para você, para que você consiga separar no desenho, mas praticamente está encostado. E esse complexo também, ele vai retirando o cálcio da casca e passando esse cálcio para o corpo do embrião para que ele possa crescer, principalmente na formação dos ossos, que você sabe que apresenta, que necessita de cálcio. E deixa eu te falar, essa retirada do cálcio vai enfraquecendo a casca do ovo, o que é bastante propício para que o animal consiga sair após um certo grau de desenvolvimento. Porque se a casca for muito dura, o animal está pronto para sair e não consegue sair, como é que faria? O animal morreria. Então essa retirada gradativa, ela não acontece toda de uma vez, ela é gradativa. E isto vai dando tempo do animal crescer, ao mesmo tempo que a casca vai sendo enfraquecida. O córeo, em nós mamíferos placentários, ele vai fazer parte também da formação da placenta nos mamíferos que apresentam uma estrutura chamada placenta, ok? Aí você tem também, olha só, a representação da placenta. Aliás, deixa eu chegar aqui antes disso, irmãos, mostrar uma coisa então para vocês. Olha os anexos embrionários, a pergunta clássica, que ajudaram demais a conquista do ambiente terrestre. Que anexos, que estruturas do ovo ajudaram a conquista do ambiente terrestre? Saco vitelínico não, porque peixe anfíbio já tinha, mas todo o resto auxiliou. Todo o resto auxiliou. O âmino, a piscininha que evita desidratação, choques mecânicos, o piniquinho chamado alantoide que armazena os excretas, trocas gasosas, o córeo que protege também e retira cálcio juntamente com o alantoide, e a própria casca, né? Casca dura. Tudo isso são enormes adaptações que possibilitaram os répteis e as aves, mas principalmente os répteis, porque é o primeiro grupo na evolução, na conquista definitiva do ambiente terrestre, juntamente com a fecundação interna, juntamente com a excreção de ácido úrico que economiza água, juntamente com a respiração, né, pulmonar, tantas e tantas coisas, beleza? Se a gente olhar agora, irmãos, a estrutura aqui da placenta, né, o embrião dentro do útero de um mamífero placentário, olha o que você tem nas estruturas, ó, o córeo. Repara que o córeo, ó, ele está em volta agora do nenenzinho, e olha só, olha como ele que vai ajudar a formar a placenta, ó. A placenta é essa aqui. Olha como o córeo auxilia na formação da placenta. Aí você tem o endométrio, que é a parede do útero uterino, a parede do útero, o endométrio. Lá em cima a placenta, né? Ali você tem, ó, o cordão umbilical, eu tenho uma outra tela para te falar só dele. Você tem o âmino, olha só, o alantoide, ele é atrofiado e o saco vitelínico também é atrofiado. E ali está a piscininha, que é o líquido amniótico, ok?
Deixa eu te mostrar por que o alantoide e o saco vitelínico são atrofiados. Olha as funções que nós colocamos para a placenta. Nutrição, irmão. O alimento vai ser repassado agora do sangue da mãe para o sangue do bebê. Quem vai nutrir o embriãozinho é o nenenzinho, é a placenta. Por isso que o saco vitelínico é atrofiado. Não precisa mais de comida, porque é a mãe que vai passar através da placenta os nutrientes. Trocas gasosas, excreção. Quem que fazia no ovo da ave, ovo do réptil, a troca gasosa e a excreção? Não era o alantoide? O alantoide aqui em nós é atrofiado, porque as trocas gasosas ocorrerão pela placenta. A excreção ocorrerá pela placenta. Os excretas do nenenzinho serão lançados no sangue da mãe. Olha só, as trocas gasosas via placentária. O sangue da mãe passa para o sangue do bebê o oxigênio, da mesma forma que o gás carbônico que o bebê produz é lançado no sangue da mãe. Então a placenta, ela vem assumir as funções que o alantoide e o saco vitelínico realizavam lá em répteis e nas aves. Por isso que você tem uma atrofia desses dois anexos, né? A bolsa de água, aonde o bebê fica, né? Que você ouve falar que a bolsa estoura, o que estourou? O âmino. E o líquido que extravasa é o líquido amniótico, que continua sendo importante para proteção mecânica, né? No caso, se a mulher cai ou bate a barriga, aquele líquido amortece os choques e também evitando a desidratação. E a placenta, além de nutrição, trocas gasosas e excreção, ela será responsável também pela produção da progesterona. Você vai aprender durante aí a reprodução que quando a mulher engravida, quem vai manter a produção inicial de progesterona durante algum tempo é uma estrutura no ovário chamada de corpo lúteo. Mas depois que se forma a placenta, passado algum tempo, esse corpo lúteo ele vai degenerar, ele vai parar de fabricar a progesterona na mulher, e é a progesterona que mantém o endométrio, né, firme, mantém o endométrio estável, porque a queda do nível de progesterona provocaria descamação desse tecido do útero, levando aí, no caso se tem um embrião, a um aborto desse embriãozinho. Então o nível de progesterona ele não pode reduzir. É a queda da progesterona, por exemplo, em você, mulher, mensalmente, que provoca o fluxo menstrual. Mas se você tem um bebezinho, não deve ter essa descamação. Abortaria. No começo, quem passa a produzir progesterona é o corpo lúteo. Mas depois que a placenta se forma e está madura, quem passa a fabricar a progesterona, mantendo a parede do útero estável até o final da gestação, é a própria placenta, que assume a produção da progesterona, ok? Se você pegar aqui, irmãozinho, olha o esquema que você tem do cordão umbilical e da placenta. Aqui a placenta, aqui está o cordão umbilical. Repara algumas coisinhas, ó. Aqui são os vasos do bebê, ó. Os vasos do bebê têm artéria e veia, daqui a pouquinho eu te mostro em detalhes. Olha, os vasos do bebê. Aqui estão os vasos, ó, maternos, da mamãe. Então a placenta, ela apresenta uma mistura de tecidos, tanto materno quanto tecidos fetais. É uma mistura. O sangue da mamãe vem, ele enche uma lacuna, ó, enche uma lacuna, extravasa na placenta e vai, olha só, praticamente esse sangue em contato com os capilares do corpo do bebê. Só que você nota uma coisa muito importante, não tem mistura do sangue da mãe com o sangue da criança. Apesar do sangue da mãe banhar essas lacunas aqui, o sangue do bebê continua dentro dos vasos. Não há o contato direto sangue com sangue. Normalmente isso não ocorre. Aldo, como é que passa então o oxigênio? Ó, o oxigênio que está chegando aqui, ó,
ele cai por difusão, ele atravessa os capilares, né, da placenta, a parte do bebê, e vai no sangue do bebê. O gás carbônico que está aqui dentro, ó, ele sai por difusão, cai e será eliminado pelo corpo da mãe, certo? Mas não tem contato direto. Os nutrientes, o alimento, ó, também sai do sangue da mãe, passa para o sangue do bebê por difusão. Os excretas, ó, o ácido úrico, a amônia e principalmente a ureia, que o mamífero excreta, sai do sangue do bebê, vem aqui para o sangue da mãe por difusão, sem ter contato direto sangue com sangue. E ó, no caso do cordão umbilical, você encontra duas artérias que transportam sangue venoso, sangue rico em gás carbônico, e uma veia que transporta sangue arterial, o sangue praticamente rico em oxigênio. Ok, irmãos? Essa é a estrutura e a dinâmica da circulação das trocas gasosas no corpo a nível placentário, tanto a parte materna quanto a parte do bebê. Tudo bem? Pronto, irmãozinhos. Essa era a parte que faltava para a gente encerrar o curso de embriologia. De tudo que eu falei, o que é muito importante? Você saber as funções e a localização dos anexos embrionários do ovo de um réptil ou do ovo de uma ave. Isso é importante, tá? Saber localizar no desenho âmino, alantoide, córeo e suas funções. Não esquecendo que são estruturas muito importantes para que houvesse a adaptação, a conquista definitiva pelos répteis do ambiente terrestre. É isso aí, amigos.